Maria Luz, me fala o que você faz, cara. Me explica, vai. Eu trabalho com arte contemporânea já desde 2004. Eu comecei a organizar viagens para colecionadores de arte na época, 2004. Eu fazia todo um programa com essas pessoas que vinham de diversos museus. Nossos clientes eram patronos e colecionadores de museus. No começo eram americanos, né? Tipo o MoMA, o Tate. E eu organizava todo o roteiro, desde visitas aos ateliês dos artistas, visitas a colecionadores locais de São Paulo, Rio, galerias. Depois eu migrei, fui para a Feira de Arte. Mas assim, eu acho que eu sou uma pessoa que coloco as pessoas em contato. Entendeu? Uma facilitadora, assim, eu sou uma intermediadora, facilitadora. Eu gosto de colocar o artista em contato com o colecionador, o colecionador em contato com a galeria, as instituições em contato com os artistas. E eu me dou conta, assim, desde que comecei, muita coisa surgiu desses contatos, surgiram, né? Assim, surgiram exposições, surgiram projetos. É muito bom, assim, você ver o resultado disso. É muito enriquecedor, assim, né? Saber que isso teve resultados, de fato, práticos. A arte brasileira, nesses últimos 10 anos, assim, foi uma revolução que aconteceu na arte contemporânea brasileira. Assim, ela cresceu de uma forma, se internacionalizou, né? Porque aqui a gente já conhecia, mas aconteceram, assim, exposições incríveis no Tate, no MoMA Mira Schendel, Lígia Clark. Isso tudo aconteceu nos últimos 10 anos. Pessoas que não conheciam a arte brasileira, hoje em dia conhecem. Tarsila do Amaral. Muito legal de se ver e de sentir, assim, que eu participei de um pouquinho, sabe? Dessa... Com certeza. Deixa eu te perguntar uma coisa, assim, quando a gente fala de arte moderna, né, e você organizava essas viagens, acho que você está fazendo isso ainda, né, organizando viagens que você traz gente de fora para conhecer artistas, mas você também trabalha como consultora para colecionadores que querem comprar arte e você recomenda artistas também, você trabalha um pouco... Recomendo, sim. Então, assim, o que hoje em dia, principalmente na arte moderna, que às vezes fica um pouquinho abstrato você entender o valor daquela arte, né? O quanto a persona do artista é importante nesse processo, talvez, assim, mais até do que a própria obra. Principalmente quando o artista já está consagrado, digamos, já estabelecido, né? Porque acaba virando uma coisa mais conceitual, né? Um conceito, é uma história que ele está vendendo ali. Tem um pouco disso, assim? Não, tem total. Tem artistas que por algum motivo ficaram meio esquecidos na história e depois são redescobertos. Existe todo um mercado, né, por trás, desde um artista que foi descoberto por um curador importante e aí então fica sendo famoso. A própria persona do artista, tem artistas que são artistas bem mais extrovertidos, que sabem, vamos dizer, se vender melhor para o público, se expor melhor, expõe as ideias de uma forma mais clara, falando. Então é muito mais fácil, assim, de entrarem no mercado. Tem artistas que são um pouco mais crípticos, mais tímidos, e aí não gostam de se expor. Um artista, para ser hoje em dia aceito pelos grandes colecionadores e galerias, eles têm que passar um processo, né? Um processo de seleção, digamos assim. Eles vão para uma escola de arte, daí começam a fazer editais, ganham prêmios. Nesses prêmios que eles ganham, as galerias já estão olhando, já começam a ver. Um curador escolhe, gosta de uma obra. E também tem isso, né? Se um curador se apaixona por a obra de um artista, faz uma exposição, essa exposição tem mais visibilidade, e aí as galerias também ligam naquilo e aí pegam o artista. Muitas vezes também as feiras de arte, eu trabalhei 6 anos em uma, enfim, são lugares onde também se fazem muitas descobertas desses artistas, né? Uma galeria, por exemplo, existem prêmios nessas galerias, nessas feiras para artistas jovens. Então, artistas que nunca tiveram galerias expõem pela primeira vez numa dessas feiras, aí as outras galerias que estão participando da feira têm a oportunidade de conhecer esse artista, de ver a obra, e aí já entra
num circuito. Eu vejo isso acontecer em todas as áreas, pelo menos na minha área também. De uns anos para cá, com a história da internet, do acesso à informação, assim, eu me lembro quando eu fui estudar música, eu tinha 17 anos nos Estados Unidos, quando eu cheguei para estudar numa escola americana em Los Angeles, o acesso à informação que eu tive naquele momento era impensável de ter aqui no Rio de Janeiro na minha adolescência, né? No momento que eu estava, enfim, crescendo, desenvolvendo aquela habilidade. Hoje em dia a informação está muito mais aberta, então suponho que também tenha proliferado a quantidade de artistas ou de pessoas que tendem a seguir esse caminho do que se via antigamente, né? Então, como é que você faz esse joio do trigo, assim? O que você pessoalmente, o que você procura num cara? O que te chama atenção num artista? O que te chama atenção? O que salta, assim? Como é que sai daquele oceano de gente tentando seguir esse caminho? Cara, tem uma coisa que na arte se chama olho, né? Sim. Cara, é muito treinamento, assim. Eu venho vendo arte já há 20 anos e lendo sobre isso, estudando. Então quando você vê uma coisa, eu não sei nem explicar direito. De uma forma concreta, né? Uma coisa mais de gut mesmo, de feeling. Né? Porque tem muito de feeling também. Tem artistas jovens que você não sabe daqui a 20 anos o que vai acontecer com isso. Mas tem uma coisa de consistência, de repente? De consistência de mensagem? No primeiro momento, eu digo, não, né? Tem, claro. São artistas... o que me chama a atenção são artistas que realmente têm alguma coisa, tem uma mensagem que tem uma consistência conceitual, que vai além do que é bonito ou belo ou decorativo, né? Tem muita gente aí no mercado repetindo, né? Porque é muito fácil, né? Hoje em dia a comunicação, todo mundo vê todo mundo, enfim, é até difícil assim você dizer o que é. As coisas são meio que é original, né? Parecidas, né? Isso é muito... E tem artistas fazendo coisas realmente, cara, que chamam atenção, diferentes, estão passando uma mensagem, te fazem pensar, te fazem refletir sobre alguma ideia, e vem fazendo um trabalho consistente, assim, durante os anos, sem repetição, porque existe uma fórmula de alguns artistas que eles acabam... Sim, se repetindo e conseguem, sei lá, uma coisa bonita e vende, começa a vender e o artista acaba não crescendo, né? Fica meio que naquilo ali. Isso é uma coisa que eu queria te perguntar também. Quando você tem um artista que já é meio que uma unanimidade, sei lá, um Damien Hirst da vida, assim, como é que é você analisar uma nova obra dele e ainda ter um distanciamento para dizer, essa aqui não é tão legal. Assim, você entendeu o que eu tô te falando? Às vezes o artista já tem um patamar, ele alcança um patamar que supõe que deve ficar difícil você, principalmente na arte contemporânea, quando são coisas, né, que são mais abstratas, se você quiser, né? Eu não quero falar de uma forma derrogativa, mas assim, como é que você, se ainda tem esse distanciamento de olhar, putz, ele tem um trabalho incrível, ele tem uma consistência sensacional, mas dessa vez... É difícil às vezes, né? Foi na trave, entendeu? Tem muito disso. Tem muito artista que já é super conceituado e de repente faz uma série que você fala, isso aqui já foi uma repetição, já entrou numa fórmula, sabe? Tipo, já tá fazendo de qualquer jeito, já sabe que vai vender, mas não por esse motivo, às vezes vale menos, nem assim, quando já tá no mercado de arte, às vezes qualquer coisa que um artista faça, falando assim, Damien Hirst, né? Não querendo desprestigiar o trabalho dele, mas enfim. Que, aliás, é incrível. Pois nesse nível de internacionalização já são artistas globais que estão no mundo. Muitas vezes a gente vê coisas e fala, gente, isso aqui não tá, já tá meio estranho, tá assim, estranho. Já não tem o nível de conceito que antes tinha, assim. Mas é difícil, porque quando já está no mercado e já tem um mercado comprando isso, assim, ativamente, é difícil esses artistas se desvalorizarem. Sim. E falando do valor monetário, assim, de uma obra de arte, né? Eu estava fazendo uma pesquisa antes de conversar com você e eu vi uma dealer contando uma história que ela tinha um cliente que estava procurando
um print, né? Uma gravura, né? Uma Chama gravura em português, né? Chama gravura. É. Uma gravura de um cara que ele gostava muito e eles acharam essa gravura por $60 mil. E era uma série de, acho que eram, sei lá, 20 cópias. E a dealer, fazendo uma pesquisa, descobriu que um mês atrás, uma gravura da mesma série tinha sido vendida por $32 mil. Então, estavam pedindo, um mês depois, essa galeria pediu o dobro do valor. Então, eles começam a negociar, ela fala, cara, essa mesma gravura foi vendida há um mês pela metade do preço. Não, o artista não está disposto a baixar, o máximo que a gente baixa é 10%, não sei o que, $54 mil, etc, etc. Resumo da ópera, eles resolveram não comprar. Passaram 2, 3 meses, a dealer ligou para a galeria para ver se a gravura ainda estava lá, falou, não, vendimos a gravura. Então, quer dizer, alguém pagou os $54 mil. Então, para alguém valia esses $54 mil ali. Cara, é muito... É difícil. Né? Na arte, assim, o valor não é como, né, alguns objetos, sei lá, ouro vale tanto, a gente sabe que no mercado vale tanto, um anel de tanto. Aqui, o valor é subjetivo, na verdade, né? O valor do mercado. E é o mercado que manda. Nesse caso, alguém comprou. Né? Mas tem que ter muito cuidado também. O artista tem que ter muito cuidado, porque tem galerias que o artista começa a fazer sucesso, começa a subir, e aí dá um salto, por exemplo, artista jovem. Hoje em dia tem galerias que é um absurdo, entendeu? Colocam um valor lá para cima do artista, achando que o mercado vai... O mercado não tem como absorver esse valor de um artista tão jovem, e você, uma vez que sobe, não pode descer o valor do artista. Claro. Aí ficou lá em cima e pode acabar com a carreira de um artista. Sim. Então, o valor realmente é muito subjetivo. E o ideal é que esse valor seja, não como aconteceu de uma semana para outra você subir, venha de um trabalho sério que o artista faz, entendeu? Junto com galerias que são maravilhosas e curadores incríveis, e crescendo aos poucos e aumentando esse valor de acordo com o que ele vem conseguindo, com as exposições que ele faz, com, sei lá, se ele vai fazer uma exposição no MoMA, entendeu? Isso já aumenta um pouco o valor do artista, porque, enfim, tem mais gente querendo esse artista. Então, não adianta você subir o valor de um artista no mercado que não tem gente para comprar esse artista. É muito perigoso isso, porque tem muito artista jovem, assim, que não fez nada. Tem gente que me liga e fala assim, Maria Luz, vem cá, eu quero começar a vender minha obra tanto. E já coloca um preço lá em cima, porque acha que é artista jovem, tá meio na moda esse negócio de artista jovem, sabe? Que não tem, assim, não tem conceito nenhum a obra, é uma coisa meio decorativa. Assim, tem gente que faz obra decorativa que você pode comprar numa loja de decoração, entendeu? Não tem um trajeto feito, não tem todo um pensamento atrás dessa obra, não tem um trabalho. E não adianta o artista que está começando agora querer vender e entrar no mercado. E existe um problema com isso, porque tem muito colecionador ou curador indo para as universidades procurando. Isso aconteceu muito na China, por exemplo. A arte chinesa, de repente, fez um boom quando a China estava entrando no mercado com tudo. Os artistas começaram a vender as obras por milhões e os colecionadores iam, e as galerias já iam na universidade procurar os novos artistas. Que, assim, estudantes estavam saindo, ainda terminando, sabe, o estudo, para pegar eles e já transformar na nova estrela da arte contemporânea chinesa, sabe? E aí esses artistas não têm experiência, eles não têm. E aí isso muitas vezes acaba. Eles fazem um boom, duram 2, 3 anos. Imagina para um artista que saiu e de repente saiu da universidade, vende por milhões. Imagina a pressão daquilo. Ele não tem uma história, tem que produzir uma obra conceitual de alto nível para vender no mercado internacional, porque a galeria está ali cobrando, né? A galeria está lá. Você tem que fazer mais trabalho. Nós temos aqui clientes que querem comprar. E aí, como é que você sai desse turbilhão ali, né? Turbilhão.
E vem cá, uma coisa que você viveu bem pelo período que você está trabalhando é a entrada das mídias sociais, né? E da internet de uma forma mais presente. Como é que isso impactou no mercado da arte, assim? Porque eu estava fazendo uma pesquisa também, cara, além da forma como você vivencia a arte, antigamente você ia para um museu, para uma galeria, você parava ali, quer dizer, obviamente tem gente que ainda faz dessa maneira, mas eu tive agora na Arte Rio, e cara, o que tem de gente tirando selfie com obra de arte, assim, muito, né? Então até a forma, né? Parece que postar no Instagram a selfie com obra de arte é um pedaço grande do processo para aquela pessoa vivenciar a arte, né? Mas assim, além disso, assim, os likes fazem aumentar o valor de uma obra de arte? Ou seja, tem essa influência assim da mídia social, da forma como aquilo vai existe. Viralizando? Existe. Assim, no mundo da arte, como qualquer, eu acho que as mídias sociais estão transformando, assim, a gente... eu mesmo uso o Instagram para a gente ver o que está acontecendo em lugares diferentes do mundo, né? Quais são os artistas que estão bombando. Mas hoje em dia se vende muita obra por Instagram. Muita, Caramba. mas muita. Então você vê, a pessoa vai lá, posta, te diz, poxa, onde que tem essa obra? Que obra legal, onde você viu? A pessoa vai lá direto para a galeria ou entra no post da galeria, assim. Hoje em dia, no mundo das artes, você tem que estar Totalmente conectado. Conectado, né? Como em tudo, né? Como todas as profissões. Mas muitos negócios são feitos pelas mídias sociais. Gente, que louco. Assim, isso está transformando o mercado de arte. E sem conhecer direito, porque a arte é exatamente isso, né? A gente precisa ver o quadro, a gente precisa sentir. Mas assim, se você vê alguém postando, alguém, sei lá, uma celebridade, ou alguém que você admira, atrás com um quadro, isso agrega valor ao artista. Então, artistas que não estão nas mídias sociais também... A gente volta um pouco para aquele papo, né? Tem artistas que se vendem muito bem, estão em todas as mídias. Você vê no Facebook, você vê no Instagram, você vê assim, em vários outros... plataformas que cada vez surgem mais. Os stories hoje no mundo das artes tem que ter os stories, tem que ter os stories. Tem que fazer stories de você desenvolvendo uma obra, de você pintando, de você frequentando os lugares, contando sua história, entendeu? Tudo isso faz parte E é muito importante. Assim, eu tenho clientes que me ligam dizendo: eu vi essa obra tal no Instagram do tal, quero, ou tenho interesse. Sim. É muito louco isso. E a experiência da arte já não é tão... As pessoas deixam o dia museu, elas veem o story, como se já tivesse ido na exposição, né? Ver alguém vendo toda a exposição, já vi essa exposição. Pronto, resolvido. Agora tem outro lado também, eu não sei o quanto, suponho que como em todas as áreas também a internet, as mídias sociais devem ter impactado muito isso, mas assim, indo na Arte Rio, que bem ou mal assim, você tem que pagar um ingresso, etc., você consegue ver uma plateia que normalmente frequenta feiras de arte, que está ali, mas você começa a ver uma turminha ali que parece que está chegando também, né? E também a popularização dos museus aqui no Rio, né? Tá rolando devagarinho um movimento ali para a galera ter mais acesso. Você acha que as mídias sociais ajudaram nisso de uma certa maneira, também trazer um público novo para... Eu acho que sim, ajudam super. Assim, a Arte Rio, as feiras... Elas se transformaram, elas transformaram a forma de comunicar e hoje em dia... Essa questão das feiras é uma coisa relativamente recente, não é? Pois é, a feira de São Paulo começou em 2005, ou seja, né, um pouquinho mais de 10 anos, 13 anos agora, esse ano. É tudo muito novo, veio com a internacionalização da arte, e, enfim, começou também com as mídias sociais. Então, essas feiras, todas as feiras do mundo, elas têm uma participação muito ativa com as mídias sociais. E no caso do Brasil, especificamente, as feiras de arte, elas cumpriram um papel muito importante, porque no Brasil a gente não vem muita obra de fora, a gente não tem exposições internacionais como a gente tem na Europa ou nos Estados Unidos, né? Que é muito difícil você ver obras de alta qualidade. Algumas vezes vêm
exposições de fora para cá, mas não tem a qualidade. Por quê? Porque o transporte é caro, os impostos são aqui no Brasil, né? são altíssimos. Isso é uma coisa que tem que mudar em algum momento. Enfim, e aí a Arte Rio e a SP Arte se transformaram em museus. Então as pessoas vão para conhecer Calder, ver obras do Damien Hirst. Tinha um Damien Hirst hoje na Arte Rio, semana passada. Enfim, você vai ver vários outros artistas que não são impossíveis de você ver aqui no Brasil. E as mídias sociais ajudam muito. É isso que você falou, a pessoa postando. A Arte Rio se transforma num evento social, né? Totalmente. Total. As pessoas vão lá, se encontrar. E eu acho que, cara, faz parte, é maravilhoso, assim. Por que não num evento de arte, né? Por que tem que ser uma coisa super careta, né? E vem cá, a parte de tudo isso que você faz, o que é mais bacana? O que te empolga mais? É descobrir um artista novo? Eu adoro pesquisar novos artistas, né? É super interessante, me dá me entusiasma muito mais, assim, começar a ir em pequenas exposições, galerias, prêmios, eu adoro. O Instagram ajuda muito as mídias sociais, por exemplo, para conhecer novos artistas. E transformar a vida dessas pessoas, né? Dessas pessoas que estão começando, entender o processo delas, coisas frescas, novas, gente que está trazendo um pensar diferente. Os artistas jovens são pessoas que nasceram já na época das mídias sociais, da internet, da conectividade. Então, elas trabalham de formas diferentes, indo de uma coisa para outra, usando vários recursos e suportes, assim, que já não é mais arte tradicional, né? Eles usam desde... O mesmo artista tem uma ideia, ele vai desde o vídeo, fotografia, tá pintando, fazendo performance. Hoje em dia, os artistas são super completos, né? Isso sim me instiga muito. Outra coisa que eu gosto muito é de conectar e que isso tenha um resultado, assim. Conseguir uma exposição para um artista, conseguir que um colecionador conheça um novo artista, uma nova galeria. Me traz muita satisfação, é o que eu mais gosto. E é um mercado que continua crescendo, assim, as pessoas podem viver de arte, assim, tem... Mercado, assim, a gente, obviamente, ele vinha crescendo de uma forma muito intensa. Eu fico pensando assim, porque, por exemplo, para um público mais amplo, tá? Tirando a galerinha que sempre gostou de arte e tal, você na internet, você coloca ali, você tem uma coisa incrível que você pode imprimir e colocar na parede. Eu sei que é ridículo o que eu tô falando, pensando em arte, mas tem um pouco disso, né? A gente tem esse acesso às imagens e tal. Então, assim, tem uma consciência, quando a gente fala que um público novo está chegando e tal, tem a consciência, um pouco a volta do vinil, um pouco a volta da fotografia em negativo, de você ter um contato mais orgânico com uma coisa que foi feita, que não é uma coisa tão automática, tão fácil, é uma coisa que tem um valor mais palpável ali, tem um pouco essa volta, esse conceito, você acha, pra galera que tá chegando a consumir arte? Eu acho que no Brasil o consumo de arte foi aumentando assim de forma gradual. Gradual mesmo. A gente passou assim uns momentos de crise, e aí a arte foi um pouco afetada, mas não nas pesquisas atuais que eu estava lendo outro dia, a arte não foi afetada como outros setores da economia. Então a arte vem crescendo. A arte contemporânea não era grande aqui no Brasil, não era muito valorizada. Nos últimos 10 anos ela vem crescendo. As feiras de arte ajudaram muito, porque, queira ou não, você tem acesso à arte e você consegue ver que não é tão impossível você comprar uma obra de arte e não é impossível você entrar numa galeria de arte. Então, hoje em dia as pessoas entram mais em galerias de arte e as galerias de arte estão mais inseridas no dia a dia das pessoas, fazendo eventos, festas,
Enfim, temos hoje galerias de arte que são no Jockey, do lado de restaurantes, que são colocadas em lugares que as pessoas passam. Então, foi crescendo, assim. Eu acho que o valor da arte, acho que ela, não sei, talvez eu me engane, mas nunca vai perder o valor. Não é a mesma coisa, como você falou, ter um pôster. Obviamente, acho que as pessoas que têm um pôster sonham em ter a obra, né? Aquilo não tão satisfeita. Você fala assim, algum dia eu vou conseguir ter uma obra de arte. E hoje em dia não é tão difícil, na verdade, porque existem artistas bons, jovens, e a gente viu cada vez mais expostos nas feiras, que tem preços acessíveis para todo mundo. E as pessoas estão descobrindo isso cada vez mais. E compram, assim, eu levei grupos de pessoas que não sabiam muito de arte para feira e mostrei algumas coisas, sabe, para elas, e elas não podiam acreditar, né? Que dava para comprar, como assim, para ter uma obra, sabe? Que legal. Porque é acessível, tem arte que é acessível, sim, a pessoas que não têm, assim, um orçamento tão alto, não precisa ser um milionário para comprar arte. Eu acho que o brasileiro está se educando cada vez mais, comprando mais arte, sim, está crescendo, e acho que isso é uma tendência que... já foi, não vai mais mudar. Graças a Deus. Que bom. Cara, obrigado, Azul. Obrigadão. Obrigada, Pablo.